Louvemos ao Senhor, porque só Ele é digno de ser louvado nesta noite. Vamos adorar o nosso Deus neste momento. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. Adora o Senhor neste momento juntamente conosco. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Graça e paz, amados. Entramos agora na sua casa com o culto da Igreja Presbiteriana de Lages. Louvamos a Deus pela sua vida aí no seu lar, ainda com a limitação de não poder estar na casa de Deus, mas fazendo do seu lar um santuário, fazendo do seu coração, que é a morada do Deus Altíssimo, um trono de louvores. Chegamos na tua casa com a alegria de compartilhar contigo a graça do Senhor e desejando que nessa noite o Senhor seja glorificado pelas nossas vidas e que Ele receba no trono da sua graça todo o louvor que lhe é devido. O salmista expressa a alegria e o anseio que ele tem pelo Senhor, dizendo: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. Salmo 130, no versículo 6 e 7. Com esse anseio, esse desejo que nós temos por Deus, nós estaremos entregando a Ele todo o louvor que lhe é devido. E eu quero convidá-lo a louvar conosco o hino de número 37. Jesus, teu nome é santo, amável teu querer, louvor supremo e puro amor, queremos te render, poder e honra e glória a ti nós vimos tributar, e com sincera devoção teu culto celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. És nosso Deus que estás nos céus e nosso protetor. Incomparável és, Senhor, em tua
Adoremos a Deus através da leitura bíblica no Salmo de número 130. Salmo de número 130. Diz-nos na palavra de Deus: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Oremos ao Senhor, oração de louvor e gratidão, dirigida pelo presbítero Ivanilson. Deus, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Gratos estamos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua casa, para estarmos aqui, ó Pai, louvando e adorando o Teu santo nome. E neste momento nós queremos, Senhor, glorificar a Ti, pois só Tu és digno de receber toda a adoração. Tu és maravilhoso, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que resolve os nossos problemas. Por isso nós Te adoramos, nós exaltamos o Teu nome e Te pedimos, ó Pai, que receba nesta noite a nossa adoração. Essa é a oração que nós Te fazemos no nome de Jesus. Amém. O hino de número 97, no momento de contrição. Declaramos a Deus que nós buscamos o seu favor gracioso. Estaremos entoando o hino de número 97. Meu pecado resgatado foi na cruz por Teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora. Vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora. Vem guiar-me,
me bom Senhor, redimida, só tem vida a minha alma em teu amor, com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. O profeta Jeremias revela no livro de Lamentações, no capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 23, afirmando: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Este é o Deus que nós servimos, este é o Deus a quem nos achegamos com corações quebrantados, reconhecendo o quanto somos falhos, o quanto somos pequenos diante da grandeza do Senhor. E pela majestade divina, nós nos dobramos diante dele, reconhecendo que sem a ajuda do Senhor, nós não podemos prosseguir. Por isso nós estaremos fazendo a nossa oração silenciosa, confessando ao Senhor os nossos pecados. E depois de alguns minutos, nós estaremos orando em voz audível, agradecendo ao Senhor pelo perdão divino. Oremos ao Senhor. Na sentença da graça divina, o mesmo profeta Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, no versículo 25, ele afirma: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Senhor nosso Deus, nós buscamos a tua face, rendemos a ti a nossa gratidão, o nosso louvor, mas também temos o nosso coração quebrantado diante da tua presença. Reconhecemos que muitas vezes não fazemos aquilo que o teu mandamento ordena e caímos da graça, caímos do nosso estado de graça diante do Senhor. Mas, ó Deus, nós recorremos a ti, pois o nosso coração não tem prazer em pecar. A nossa vida não encontra nenhum prazer no pecado, pois uma vez resgatados pelo Senhor, vivemos debaixo do teu controle, debaixo do teu Santo Espírito, a fim de que por ele sejamos conduzidos. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração, fortaleça a nossa mente e renove a cada dia os nossos passos em direção ao Senhor, para que na nossa caminhada sejamos bem-sucedidos. Clamamos pelo teu perdão, clamamos pela tua graça, e invocamos o teu amor sobre nossas vidas, e nos alegramos em Jesus Cristo, por termos um Pai amoroso, que nos adotou em Cristo, e nos torna filhos amados, herdeiros de uma promessa que ninguém pode nos tirar. Louvado seja o teu nome. Por meio de Cristo Jesus nós te oramos, com o auxílio do Espírito Santo.
Amém. Encontramos paz na tua palavra. A leitura da palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14, é a leitura do Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Nós estaremos fazendo essa leitura e você estará nos acompanhando. Diz o profeta Ezequiel: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu cumprirei, diz o Senhor. Palavra do Senhor para a nossa edificação. Louvemos ao Senhor juntamente com nossa equipe de louvor. Nós queremos nesta noite convidar você, meu irmão, minha irmã, que se encontra ao alcance dessa transmissão, para adorarmos junto neste momento, reunidos em família. Adore ao Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus,
sempre reinarás. Aleluia. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Em fogo no altar, receba a unção do Deus de amor. Está neste lugar, tenha liberdade para adorar, pois Deus aqui está. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Em fogo no altar, receba a unção do Deus de amor. Está neste lugar, tenha liberdade para adorar, pois Deus aqui está. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Sinta agora o toque de poder, não duvide, a vitória é pra você. Pra você, hoje Ele vai te abençoar. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Em fogo no altar, receba a unção do Deus de amor. Está neste lugar, tenha liberdade para adorar, pois Deus aqui está. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Sinta agora o toque de poder, não duvide, a vitória é pra você. Pra você, hoje Ele vai te abençoar. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Sinta agora o toque de poder, não duvide, a vitória é pra você. Pra você, hoje Ele vai te abençoar. Hoje Ele vai te abençoar. Hoje Ele vai me abençoar. A leitura do Evangelho, na palavra de Deus, o Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 27, nós já discorremos sobre esse texto nessa manhã, trouxemos a nossa meditação, o nosso sermão, até o versículo 26,
E nós estaremos lendo agora a partir do versículo 27, do 27 ao 45. Diz-nos a palavra de Deus: Marta respondeu: Sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: Desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus haviam feito, creram nele. Essa é a palavra do Evangelho, que mostra o poder de Deus na pessoa de Cristo, ressuscitando Lázaro. E da mesma forma, ele nos ressuscitou, dando-nos vida abundante. Queridos, chegamos ao momento em que estaremos fazendo a exposição da palavra de Deus. E nesse momento nós buscamos o ensino do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê orientação para a nossa caminhada. E buscamos a orientação na sua palavra, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Antes, porém, nós estaremos orando ao Senhor, rogando pela iluminação do Espírito Santo para as nossas vidas. Oremos com nossa irmã Tarciene. Pai amado, Pai querido, graças te rendemos, ó Pai, por essa oportunidade de podermos estar, Senhor,
louvando e agradecendo teu santo nome, ó Deus. Ó Senhor, somos gratos a Ti, porque o Senhor é bondoso, é misericordioso, ó Pai, para conosco, ó Pai. Pedimos nesse momento, ó Deus, por todos aqueles, ó Pai, a qual essa transmissão, Deus, está alcançando, que o Senhor esteja, ó Pai, quebrantando os corações, Pai, abençoando-os, ó Deus, para que eles possam receber, Pai, a Tua palavra nesse momento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja cada dia com o pastor, Pai, para que tudo que ele venha transmitir a nós, Senhor, seja dos altos céus. Dê sabedoria a ele, entendimento, ó Pai, e a nós, Pai, que nós possamos também ter entendimento da Tua palavra, ó Deus. Seja conosco nesse momento, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, através da Tua palavra, sentir o Teu Santo Espírito conosco, ó Pai. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, e nós estaremos pregando a palavra de Deus nesse texto. Diz-nos a palavra de Deus: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim condenou Deus o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vós. Queridos, a nossa vida é um constante caminhar. E a direção da nossa caminhada é sempre para as coisas que estão à frente. Não costumamos olhar para trás, e ainda que necessário avaliar muitas das nossas atitudes, entender as consequências dos nossos atos no presente, pelo que realizamos no passado, não nos sentimos confortáveis com o fato de ter que revisitar o nosso passado para descobrir onde erramos, para entender as consequências dos atos que nós tomamos. E ao revisitar o passado, como já disse, parece que o que mais nós queremos é que ele seja deixado lá. E que as nossas atitudes no presente sejam mais sábias, a fim de que o nosso futuro seja um futuro bem-sucedido.
Mas, na verdade, quando olhamos para a palavra de Deus, no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 1, nós podemos entender que Cristo olhou para trás. Cristo nos aponta o nosso passado, mostrando quem nós éramos e, pela sua graça, o que Ele nos tornou. Cristo nos convida a revisitar o passado para entendermos que o nosso passado estava intimamente ligado aos nossos desejos carnais. E todas as vezes que decidimos pela inclinação da carne, por estar sobre o governo, sobre o destino da carne, as nossas decisões foram as piores possíveis. Não é à toa, queridos, que a partir do momento em que Cristo nos deu vida, que Cristo perdoou os nossos pecados e que fomos alcançados por Ele, uma nova razão de viver toma conta do nosso coração, de modo que não mais faz sentido o nosso passado. A ideia de que Jesus nos justificou, tirando a condenação dos nossos atos errados, que não somente nos prejudicavam e nos tornávamos inimigos de Deus, foi o processo em que Cristo, na transformação pelo Espírito de vida, nos justificou da lei do pecado. Quem éramos? Quem somos? Quem éramos está demonstrado no versículo 1. Porque existe um momento em que definitivamente Jesus encerra o nosso passado e agora caminha conosco para um futuro de vida. Esse é o momento em que Jesus declara a nossa liberdade. E o apóstolo Paulo define esse momento com a palavra agora. Agora. O momento que define a nossa salvação em Cristo. E mostra que a nossa vida não está mais debaixo do governo da carne, que saciava os nossos desejos carnais, que determinavam nossas piores decisões, para vivermos debaixo da orientação divina, uma vez que recebemos do Espírito da vida em Cristo, a libertação da lei do pecado e da morte. Paulo explica aos romanos dizendo que a lei fez com que, pela fraqueza da carne, Jesus, enviado por Deus o Pai, o satisfez de maneira tão grandiosa, tão amorosa, vendo a nossa incapacidade de poder mudar o nosso destino, mudar por nós mesmos a nossa caminhada. Deus envia o seu Filho para realizar por nós o que não podemos fazer. Isso é o que diz o versículo 3. Cristo faz por mim, Cristo realizou por mim e por você aquilo que na inclinação da carne eu não podia mudar, aquilo que pela inclinação da carne e pelos desejos carnais eu não podia modificar. É Cristo quem condena a lei do pecado. É Deus que em Cristo condenou o pecado na carne, de modo que o pecado não mais satisfaz
o nosso coração, não traz alegria à nossa vida, e não é mais o elemento que nos domina, a fim de que possamos cair da graça. A exigência da lei que era para se cumprir em nós, que não vivemos segundo a carne, mas agora debaixo da orientação divina segundo o Espírito, foi aquela que Cristo cumpriu, para que nós, que não podíamos nos libertar por nós mesmos, por Cristo pudéssemos ter um futuro bem-sucedido. Olhar para o passado e ver quem nós éramos, nos dar a sensação e o sentimento de humildade para entender o que Cristo nos tornou. O sentimento de humildade para perceber que Cristo nos tornou pessoas modificadas pelo seu Espírito, a fim de que nos libertássemos da inclinação da carne, que determinava a nossa morte, cujas decisões muitas vezes não dávamos a oportunidade de nos arrependermos, mas cujas decisões muitas vezes levam para o destino de morte. É assim que o apóstolo Paulo mostra aqueles que não vivem debaixo do governo do Espírito, mas que são governados pela carne. Ele diz isso no versículo 5, aqueles que são governados pela carne, se inclinam para as coisas da carne. E ele estabelece a diferença daqueles que, a partir do momento que é salvo por Cristo, tem nova vida, tem nova decisão, e decisões acertadas agora debaixo da lei do Espírito Santo. Ele identifica essas pessoas que individualmente compõem o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e coletivamente vivem como um corpo bem ajustado, cujo Cristo é a cabeça. O apóstolo Paulo diz que aqueles que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, vivem debaixo do governo do Espírito, vivem debaixo da orientação e direção do Espírito. Paulo ainda alerta que o indivíduo que foi transformado por Cristo não pode retroceder, não pode voltar atrás, dizendo que a inclinação da carne é morte. E não há condições, queridos, de uma vez sendo encontrados por Cristo, transformados pelo poder de Deus, voltarmos a desejar as ações da carne. Porque uma vez que somos renovados pelo Espírito Santo, recebemos o selo do Espírito Santo que nos justificou em Cristo, nós gozamos da vida e da paz. Da vida que Cristo dá, da paz diferente que o mundo não pode dar, como o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos. A inclinação da carne é aquela inclinação que muitas vezes não nos dá a oportunidade de se arrepender. Não nos dá a oportunidade de nos arrependermos de nossas decisões ruins, mas é o caminho de morte. É como se o precipício estivesse à nossa frente e deliberadamente andássemos em sua direção. Mas aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, a vida o alcança e o seu coração é pacificado. As suas atitudes agora encontram razão em Deus, suas ações encontram razão em Deus, para que sejamos plenamente pacificados por Ele. Paulo ainda
denuncia que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Queridos, esse versículo ele é emblemático porque nos ensina que, muito além da nossa vontade, muito além dos nossos desejos, está a lei de Deus. E que se estivermos debaixo do governo da carne, por mais que queiramos agradar a Deus, isso se torna impossível. Por mais que queiramos nos colocar diante de Deus com convicção e desejo de servi-lo, isto é impossível. O versículo 7, Paulo esclarece: aquele que vive sob a inclinação da carne se constitui inimigo de Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e de maneira nenhuma pode estar. Portanto, declaradamente, os que estão na carne não podem agradar a Deus, ainda que isso seja o seu desejo, ainda que isso seja a sua vontade. Aqueles que estão inclinados à situação da carne não podem agradar a Deus. Viver debaixo do Espírito é a situação em que nós nos encontramos debaixo da orientação divina e podemos agradar ao nosso Deus. Paulo aponta para os romanos a realidade que a igreja deve viver, dizendo: vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. Paulo aponta a diferença daqueles que foram alcançados pelo poder de Deus e diz assim: essa não é mais a nossa realidade, essa não é mais a realidade de vocês que estão militando na igreja de Roma. Um dia sim, tiveram as suas inclinações para os desejos carnais. Hoje não, vocês estão debaixo do governo do Espírito Santo. E se de fato Deus habita em vocês, se essa é uma realidade que o Espírito habita em nós, nós já não vivemos sob a inclinação da carne. E se alguém que diz ter o Espírito de Deus, veja o versículo 9 como é interessante, dizendo: se alguém diz ter o Espírito de Deus e está sobre a inclinação, sobre o governo da carne, debaixo do governo da carne, na verdade, esse não tem o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo não está nele, e por consequência não pertencemos a Deus. Queridos, é momento de meditarmos que se formos alcançados por Cristo, nosso passado se encerrou na aspiração do velho homem. Somos nova criatura. E a nova criação de Deus vive debaixo do governo de Deus. E não podemos ser contradizentes. O versículo 9 nos ensina que não pode haver contradição daqueles que dizem que servem a Deus. Suas atitudes não são atitudes que satisfazem os desejos carnais. Suas atitudes são atitudes que agradam a Deus. Se dizemos viver em espírito, nós não estamos debaixo da lei do pecado. Se dizemos viver em espírito e fazemos algo contraditório, na realidade o que acontece conosco é que nos enganamos a nós mesmos e o Espírito de Deus não está em nós e consequentemente não pertencemos a Deus. Paulo se dirige à igreja de Roma dizendo: se é verdade que Cristo está em vós, no versículo 10, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O que determina o teu passado? São as inclinações da carne, que definiram suas más decisões.
Decisões que muitas vezes geraram consequências que você carrega até hoje no seu corpo. Decisões que muitas vezes geraram consequências que você ainda assimila no seu presente. O que aconteceu no seu passado? Isso não mais nos importa a partir do momento que temos Cristo governando nossa mente e o nosso coração. O versículo 10 nos ensina que nada mais importa. O corpo não vive mais debaixo do governo da carne, das inclinações da carne. Nosso desejo não é pecar, porque o nosso corpo morreu para o pecado. O nosso desejo não é viver debaixo da lei do pecado, porque nós saímos dessa escravidão. Cristo nos comprou e nos tornou agora livres. E pelo seu Espírito Santo, nós temos vida. Por causa da justiça de Cristo. O versículo 10, quando ele fala por causa da justiça, não é uma justiça que foi encontrada em nós, mas a justiça que Cristo satisfez por nossa causa. Há um erro muito grande de buscarmos o favor de Deus por algo que nós achamos merecer. E o versículo 10 nos ensina que a justiça de Deus, a justiça de Cristo, não a nossa justiça, é que nos concedeu vida. O apóstolo encerra o seu pensamento dizendo à igreja, aos romanos, o seguinte: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Nós estamos debaixo do governo do Espírito que dá vida, do governo do Espírito que dá vida no presente e na eternidade. Paulo não encerra a vida que nos foi legada em Cristo como uma vida melhor aqui na terra, mas a garantia de uma eternidade com Deus. Ainda podemos pensar que aqui na terra já não estamos mais debaixo da lei do pecado, pois Cristo nos libertou, de modo que vivemos sobre a lei debaixo do amor de Cristo e nossas ações são conduzidas por Ele. O nosso corpo que morreu para o pecado é o mesmo corpo que encontrará vida na eternidade por meio do Espírito Santo, que nos selou para o dia da redenção. Louvado seja Deus por essa realidade que nós vivemos. Louvado seja Deus por reconhecermos o nosso passado que não poderia ser modificado por nenhuma das nossas vontades e nossos desejos. Louvado seja Deus porque um dia em Cristo fomos alcançados e conscientes de que não vivemos mais sobre a inclinação, o governo do pecado que satisfaz os desejos carnais, mas vivemos debaixo da orientação do Espírito Santo que traz vida e paz, a fim de que a vida que Ele nos legou aqui, pronto a nos tornar mortos para o pecado, também é uma vida que não se encerra nesse contexto, atinge a eternidade. E na volta de Cristo, ainda que o meu corpo vá para a sepultura, eu tenho a garantia de que novamente serei vivificado por meio do Espírito de Deus para viver eternamente com Ele. Que essa seja a sua realidade, meu amado irmão, que essa seja a nossa realidade como igreja de Cristo, que caminha com atitudes sábias, dirigidos e conduzidos pelo Espírito Santo, porque as obras da carne
já não fazem sentido, não tem razão na nossa vida, uma vez que o Espírito de Deus habita em nós. Somos a igreja de Cristo, cujo coração e corpo estão plenamente dominados por Ele. Que Deus nos abençoe. Nós estamos terminando esse culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Queremos agradecer a todas as pessoas que tornaram esse culto uma realidade. Ainda que você não possa estar aqui conosco, agradecemos a sua presença aí, da sua casa, nos acompanhando. E agradecemos a presença da equipe de louvor, ainda que em número reduzido, para que esse culto pudesse ser uma realidade. Nós faríamos de qualquer modo, se não fosse possível a presença da equipe de louvor, como nós temos feito nos últimos dias. Louvamos a Deus pela vida do irmão Leandro, do irmão Ricardo, da Rutileia, que está aqui conosco. E rogamos a Deus que a bênção do Senhor nos alcance a ponto de termos oportunidade de nos encontrarmos fisicamente e juntos nos reunirmos em torno da palavra de Deus. Por enquanto, é isso que nós podemos fazer. Por enquanto, é isso que está nos reservado. Mas esperamos que, tão breve, essa situação mude para todos nós. Vamos ficar de pé? Aqueles que estão aqui estarão de pé. E eu gostaria de convidar você que está na sua casa a ficar de pé também. Nós estaremos orando ao Senhor. E nessa oração, pedir a graça de Deus para todos aqueles que sofrem por motivos diversos e por essa pandemia que tomou um contexto global. Para que Deus, na sua misericórdia, esteja atendendo às necessidades de cada pessoa. Oremos ao Senhor. Deus, nós louvamos o Teu nome. Rendemos graças a Ti pelo Teu cuidado bendito em nossas vidas. E reconhecemos, ó Deus, que em Ti as nossas decisões são decisões que nos tornam bem-sucedidos diante da Tua presença. A nossa caminhada ganha razão de ser, motivo de vida e de paz. Mas ainda, ó Deus, quantos corações estão agoniados, quantos corações estão apreensivos, sem a certeza do amanhã, sem a certeza do futuro, seja pela consequência de ainda não ter a sua vida totalmente transformada pelo Senhor, seja pela consequência de que, mesmo debaixo da orientação do Teu Santo Espírito, ainda vive na ansiedade da carne. Rogamos a Tua misericórdia, rogamos o Teu cuidado, a fim de que sejam dissipadas essas desesperanças e a nossa alegria se renove no Senhor. Nós não temos nenhuma garantia dos homens que, muito confusos em suas informações, procuram nos trazer soluções, mas confiamos em Ti, ó Deus, e buscamos o Teu amparo, o Teu cuidado. Tua palavra nos garante proteção. É hora de buscarmos o nosso abrigo, a nossa fortaleza em Ti. E que encontremos no Senhor um abrigo seguro de todas as enfermidades, de todas as dificuldades que têm assolado o mundo. Senhor, preserva a Tua igreja, preserva os nossos queridos irmãos e amigos que fazem parte do nosso círculo social. Que o Senhor esteja cuidando, o Senhor esteja transformando. E que vidas venham se render aos Teus pés,
em reconhecimento à tua graça e o teu amor eterno. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa caminhada para o nosso lar seja caminhada de reflexão, em que possamos meditar no teu cuidado, no teu amparo e na certeza de que tu estás conosco. Dá-nos, ó Deus, a alegria de reencontrarmos os nossos irmãos que estão nos seus lares, aqui na igreja, num momento muito breve. Te pedimos por essas bênçãos, por meio de Cristo, o nosso Salvador, e por meio do Espírito Santo, que nos consola e nos selou para o dia da redenção. Amém. Eu quero impetrar a bênção de Deus sobre sua vida, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto e te conceda misericórdia. O Senhor sobre a tua vida levante o rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a toda a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.